Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje um projeto muito interessante de eletrônica analógica para você fazer o desenvolvimento a partir de um amplificador operacional. Tá bem útil a videoaula de hoje, pois é um circuito de interface entre um sensor que você queira ler e um microcontrolador. Vamos supor que a saída do seu sensor forneça um range de tensão incompatível com a entrada do conversor AD do seu microcontrolador. Com um circuito de interface você projeta para qualquer situação, eu vou te ensinar na aula de hoje. Like de sempre e inscrição no canal. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Precisa de um transformador toroidal sob medida para o seu projeto? toroid.com.br, link aqui embaixo. Faça ali o seu cadastro e já faça a encomenda do seu transformador toroidal sob medida ou seu indutor. Tem os nossos cursos Hotmart, todos os links na descrição. E está quase encerrando a pré-venda do curso de STM32. Então aproveite, hein? Amanhã encerra. Adquira hoje mesmo e invista no seu conhecimento. E os demais cursos também estão demais. Aqui embaixo você confere tudo. Vamos para mais uma clássica legendária. Tem sexta, tem clássica aqui no WR Kids Channel. Let's get started! Sempre uma honra gravar esta clássica de sexta que vai ao ar desde fevereiro de 2014 aqui no canal sem falhar uma única sexta sequer. Isso é muito interessante. Deixa eu colocar a caneca aqui do lado. Já tomei. Deixa eu tomar mais uma aguinha. E vamos para o conteúdo. Os amplificadores operacionais são realmente formidáveis, pois não existe limite para o que podemos fazer com esses caras. E eles nos permitem uma infinidade de soluções na eletrônica. E eu apresento mais uma delas na aula de hoje com um projeto detalhado. Você vê aqui um mini artigo. Eu já deixo aí o gostinho da nossa revista eletrônica. Se você ainda não assinou, também assine, o link está aqui embaixo. Reviva aqueles tempos de clássicas publicações. A revista é online, você acessa na plataforma, mas eu garanto para você que tem aquele ar de nostalgia delicioso das clássicas publicações. E este artigo, todos os arquivos da aula de hoje estão aqui embaixo também para download. Clique em mostrar mais. Veja só, nós temos aqui um exemplo hipotético de um sensor de temperatura. Este sensor de temperatura é um sensor linear que varia a sua tensão de saída conforme a temperatura que ele está recebendo ali. Só que esta variação ocorre da seguinte forma. Ele tem um range de menos 10 graus Celsius a mais 120 graus Celsius. E a variação é de 10 volts a 2 volts. Só que o 10 volts corresponde ao menos 10 graus Celsius e o 2 volts corresponde ao mais 120 graus Celsius. É um sensor hipotético, mas você pode transferir esta explicação para um sensor real que você tem aí, linear, que exista nele uma variação de tensão de saída, inclusive se for o inverso, se for uma temperatura menor com tensão menor, temperatura maior com tensão maior, você só troca a topologia do circuito amplificador utilizado. Aqui, como é uma variação que tem temperatura baixa, tensão alta, temperatura alta, tensão baixa na saída, vamos projetar o circuito para inverter isso, pois qual é o propósito? Vamos supor que você tenha um microcontrolador que funcione com 3,3 volts e a entrada do conversor AD deste microcontrolador recebe tensões entre 0 e 3,3 volts. E você quer ler da melhor forma possível este sensor de temperatura para implementar aí um termômetro para algum tipo de controle industrial, por exemplo. Aí você precisa garantir este range de 0 a 3,3. Então 0 deve ser o menos 10 graus Celsius e 3,3 o mais 120 graus Celsius. Traduzindo para a realidade analógica deste sensor hipotético, o 0 volts do microcontrolador deve ser 10 volts e o 3,3 2 volts. A figura 1 aqui ilustra bem o que falamos. Nos 10 volts eu preciso ter 0 volts que serão aplicados no microcontrolador. Nos 2 volts do sensor eu preciso ter 3,3 volts. Então esta adequação, esta interface que faremos. E é realmente simples de fazer. Poucos cálculos,
já resolvemos a situação. Eu preciso calcular este range. Como é uma relação inversamente proporcional, eu já penso de cara em um amplificador inversor, um amplificador operacional, que é esta topologia clássica aqui, que muitos de vocês já conhecem naturalmente. O cálculo é o seguinte: o range de saída sobre o range de entrada me dará o ganho do circuito. Por isso eu tenho aqui 3.3 menos 0 sobre 10 menos 2. 3.3 dividido por 8, que dá 0,4125 de ganho. Como é um ganho inferior a 1, menor que unitário, na realidade este ganho é uma atenuação. Pois é fato isso, pois o range do sensor é maior do que o range do microcontrolador, então precisamos atenuar o sinal. Tranquilo, utilizamos a mesma equação do ganho. O ganho de tensão é o R2 por R1, considerando este circuito aqui, o resistor no feedback dividido pelo resistor de entrada, e aí eu multiplico ambos os lados por R1, divido ambos os lados por AV, resulta em R1 igual a R2 sobre AV. Com isso, eu consigo arbitrar um valor para R2 e descobrir o valor de R1. Arbitro o valor comercial de preferência. Neste caso, utilizamos 13K, 13 kΩ para R2. Coloco na equação 13.000, divido pelo ganho que eu quero, aqui é uma atenuação, mas enfim, tratamos como AV. 0,4125 resulta em 31.515,15 ohms, 31,5 kΩ, arredondando. Na prática, você pode fazer uma associação série, 27K com 4,7K. Você pode utilizar dois resistores de 62K em paralelo também, que daria 31K resultante. Ou se você quer ainda aproximar mais, dois de 62K em paralelo com dois de 1K, resulta em 31,5K. Fica a dica. Ou mesmo utilizar um resistor de 33K na prática, um valor aí aproximado. Aí, temos como dica também utilizar um trimpote para ajuste. Você pode aplicar um trimpote e obter na prática, de forma empírica mesmo, um valor praticamente exato, principalmente se utilizar um trimpote multivoltas. Agora nós temos que calcular o seguinte: nós conhecemos a nossa tensão máxima, que será na entrada do circuito de interface, que é 10 volts, e eu já tenho os dois resistores para o ganho que eu quero. Eu imagino a minha saída do circuito, veja que o R2 ele está para o ground aqui nesta figura, mas eu estou enxergando um GND virtual na saída aqui, que seria o 0 volts, quando a entrada tiver 10 volts. Com isso, eu terei a minha tensão na entrada inversora para esta situação particular, 10 volts na entrada, 0 volts na saída. Olha o que vamos fazer aqui. Eu vou calcular o divisor de tensão normal entre R1 e R2, que é R2 dividido por R2 mais R1 vezes a minha entrada, que é 10 volts, resulta em 2,92 volts. Com isso eu sei que a minha entrada inversora, quando eu tenho 10 volts, que é o máximo de tensão do sensor, para obter 0 volts na saída, eu tenho aqui 2,92 volts. E a condição em que eu garantirei os 0 volts na saída será quando a entrada inversora tiver o mesmo nível de tensão da entrada não inversora. O que nesta topologia aqui, entrada não inversora para o GND, já não satisfaz. Pois o operacional trabalhando em malha fechada, tá certo? E realimentação negativa, ele faz o esforço necessário para igualar as duas entradas, então o mesmo nível de tensão. Com isso, para criar esta estabilidade e garantir 10 volts, 0 volts, 10 volts de entrada, 0 volts de saída, conhecendo a tensão nesta situação na entrada inversora, eu preciso projetar um circuito que me garanta um offset igual a esta situação de entrada inversora, 2,92 volts. Lindo demais, não é? Com isso eu tenho 2,92, o operacional ali na entrada não inversora terá esta tensão de referência que vamos projetar agora, e ele vai estabilizar o circuito quando tivermos 10 volts ali na entrada. Olha só. Aqui está o circuito. R1 e R2 são os já calculados. Input, minha entrada, que se traduz na saída do sensor. E output, minha saída, que se traduz
na entrada do microcontrolador. R3 e R4 é um divisor aqui que eu vou utilizar para projetar a tensão de referência na entrada não inversora. Tenho 15 volts aqui, que é o valor que eu vou utilizar para alimentar o amplificador operacional. Utilizo a equação do divisor de tensão, R4 por R3 mais R4 vezes 15, que é o valor que eu vou aplicar aqui nessa entrada, e faço um rearranjo nos termos aqui para isolar o R3, por exemplo. Então eu posso multiplicar ambos os lados por R4 mais R3, dividir ambos os lados por V offset e subtrair o R4 de ambos os lados da equação, resultando nesta equação aqui para o cálculo de R3. R3 passa a ser 15.000 sobre 2,92, o offset que eu quero, vezes 15, tensão de alimentação, tensão também colocada aqui na referência, menos 15.000. Isso resulta em um R3 de 62.054 ohms. Na prática, eu posso utilizar o comercial de 62K ou, novamente, um trimpote para ajuste mais preciso. E o circuito completamente projetado pode ser visto aqui na figura 5, onde eu tenho os resistores. Eu peguei os comerciais próximos, não fiz associações, mas você pode optar por associações caso deseje. Sugestão de leitura. Você quer ir a fundo nos amplificadores operacionais sem perder muito tempo? Esse livro é o melhor de todos para esta situação. Amplificadores operacionais e filtros ativos, do Antônio Pertence Júnior. Link para aquisição direta está aqui, caso você tenha interesse. E é um livro realmente muito bom para você não perder tempo. Ele não vai a fundo nas questões de níveis baixos de abstração em amplificadores operacionais, mas ele te dá várias dicas e toda a teoria de amplificadores operacionais está ali de forma bem organizada e também te mostra como projetar circuitos. Aí você consegue desenvolver técnicas de projeto próprias, como esta que estou demonstrando aqui para você neste mini artigo. O circuito prático que vamos utilizar é este. Está aqui também disponível para você. LM358 eu optei, pois ele excursiona até o 0 volts, sabemos disso. Eu vou alimentar com mais 15 aqui, pois a minha tensão de entrada vai até 10. E para aplicação prática aqui deve satisfazer. Seria interessante ou um amplificador operacional rail to rail, que eu estou sem no meu estoque aqui, ou uma alimentação simétrica com operacionais simples como o LF356, até mesmo o 741 ou um TL081, mas aqui eu posso aplicar o LM358 que deve funcionar. R2 13K, R4 15K, capacitor de desacoplamento para o operacional, e eu vou utilizar trimpotes aqui. Trimpotes para ajustar o R1 em 31.5K mais ou menos e o R3 em 62K. Ambos os trimpotes têm 100K, pois eu consigo ajustar aí o valor que eu preciso. Aí nós esperamos uma entrada entre 10 e 2 volts se converter em uma saída entre 0 e 3.3 volts. E o mais legal de tudo é que você pode simular isso no LT Spice, eu já fiz aqui a simulação. Está aqui o circuito, estou utilizando um operacional ideal para simular, está ok. E o legal do simulador é que você pode colocar os valores calculados certinho. 31.51, 62.054 kΩ. Ainda vale ressaltar que temos curso de LT Spice básico e intermediário, também links na descrição. Alimentação de 15 volts e aqui eu crio uma senoide que vai de 2 até 10, por isso amplitude 4, pois o VPP é 8, e 6 volts de offset. Eu coloquei uma frequência de 1 kHz, já está adequada para o teste. Entrada em verde, vai 2 até 10 volts e a saída aqui em azul, já vemos que está inversamente proporcional, então quanto maior a entrada, menor a saída, quanto menor a entrada, maior a saída. Medindo a tensão de entrada, vamos colocar aqui, ó, 9.99 volts, então basicamente os 10. Clico aqui para ver a saída, o que temos 1 mV, então praticamente zero na saída. Se eu ajustar aqui melhor, eu consigo talvez
um valor menor que isso, ó, microvolts, 200 microvolts. Então realmente está atingindo zero aqui no simulador. E ajustando a minha entrada aqui para os 2 volts, tá aqui, ó. Entrada está em 2 volts. Clico para medir a saída, eu tenho 3.29 volts, praticamente os 3.3 volts. Fizemos a adequação do sinal, o simulador comprovou o funcionamento. Você pode fazer diversos testes, ranges diferentes. Pratique aí a partir do mini artigo, siga as equações passo a passo. Por exemplo, quero adequar para um sensor que vai de 6 a 1 volt, ter uma saída de 0 a 5 volts. Para outros microcontroladores tudo é possível. Agora vamos ver tudo isso na prática, é claro. Venha comigo! Aqui está o circuito montado, temos o LM358 na protoboard e os 2 trimpots que ajustamos. Então fizemos aí o ajuste para ser o mais próximo possível dos valores calculados teoricamente. Teremos, é claro, diferenças nos próprios resistores aqui de 13K e 15K na prática. Isso tudo pode ser compensado pelos trimpots, e também deixo como dica adicional você utilizar trimpots multivoltas, que com trimpots multivoltas consegue um ajuste ainda mais preciso. Se for uma aplicação crítica em um projeto seu, eu até saliento o fato de você precisar dos trimpots multivoltas. Aqui, como é uma demonstração, eu estou utilizando estes trimpots simples, e você pode aí, quando estiver projetando, utilizá-los, pois é um pouco mais rápido de chegar no valor dos resistores que você precisa. Vamos alimentar o circuito com 15 volts, conforme previsto, e o teste inicial será feito utilizando a fonte ajustável de bancada e o multímetro na saída para compararmos as tensões. Para validar o funcionamento, você pode utilizar um simples voltímetro, medindo o DC, e uma fonte de bancada ajustável, por exemplo. Vamos pegar aqui o canal 2 e eu vou configurar inicialmente aqui 10 volts. E aí eu vou ligar na entrada do circuito estes 10 volts. Circuito alimentado com 10 volts e vamos medir a tensão de saída agora. Então, ligando aqui o voltímetro, nós temos aí 665 milivolts medidos. E aí você pode calibrar no trimpote, fazer um ajuste fino aí, principalmente se utilizar os multivoltas, para com 10 volts obter exatamente o zero na saída. Tá certo? Depois vamos analisar as formas de onda e eu efetuo o ajuste dos trimpotes em tempo real com vocês, para vermos no osciloscópio o resultado. Agora vamos colocar o valor 2 volts aqui, que seria o máximo do sensor de temperatura. Temos 3.9 volts. Então você viu que requer uma pequena calibragem aí, pois está um pouco acima dos 3.3 previstos. Mas de qualquer forma o range está coerente. Vamos agora variar a tensão aqui de 1 em 1 volt. Verificando aí a medida com o multímetro. Aumentando a tensão de entrada, eu vou diminuindo a tensão de saída de forma linear, ó, até chegar nos 10 volts previstos. Estão vendo? E esse é o resultado esperado para o circuito de interface. Vamos agora fazer a análise das formas de onda deste circuito, pois uma forma bem interessante de você testar esse tipo de circuito, se você tem em seu laboratório gerador de funções e osciloscópio, é justamente aplicar um sinal que varia no tempo, um sinal senoidal mesmo, e verificar a resposta da saída do circuito, avaliando os máximos e mínimos com a medida automática do osciloscópio ou mesmo visualmente, para você ter uma noção de como está o comportamento em todo o range de tensões possível. Também você pode aplicar um sinal triangular, um sinal do tipo rampa. É o que vamos ver a seguir no nosso laboratório. Vou ajustar o gerador primeiro, está todo desconfigurado aí. Eu vou ajustar um sinal com uma frequência de 1 kHz. Pronto. Eu vou ajustar aqui para
sine inicialmente, depois a gente muda para sinal triangular, e uma amplitude aí em high 10 volts e em low 2 volts. E aí podemos liberar a saída, já temos o sinal de entrada simulando a saída do nosso sensor. Estão vendo? Vamos verificar o resultado, a saída do circuito de interface a partir deste estímulo de entrada. E como você pode ver, o circuito está apresentando os resultados esperados. Aqui nós temos uma variação inversamente proporcional, uma variação na saída inversamente proporcional à entrada, ó. Quando a entrada aumenta a tensão, a saída diminui. E eu estou com o canal 2 aqui com 2 volts por divisão e o canal 1 com 5 volts por divisão. Vou colocar 2 volts no canal 1. Aí nós temos uma noção da diferença entre as amplitudes. Aqui seria a saída do sensor, aplico no circuito de interface e ele faz a adequação do sinal. Então, quanto maior a tensão de saída, menor a temperatura desse sensor hipotético que desenvolvemos para o exemplo aqui, e quanto menor a tensão de saída, maior a temperatura. Isso é convertido para o range de um microcontrolador para facilitar a conversão AD. Então, já adequando isso certinho. Estamos aqui medindo cerca de 4 volts e 440 milivolts no osciloscópio. É aí que vem um ajuste que você pode fazer nos trimpots, visando melhorar esse range. E se tiver um trimpote multivoltas, melhor ainda. Eu vou aplicar um sinal agora triangular para fazermos esta avaliação, ó, e temos novamente como verificar o resultado. Claramente percebemos que à medida que a tensão sobe na entrada do circuito, ela desce aqui na saída do circuito. Desce na entrada do circuito, sobe na saída do circuito. Isso está funcionando conforme previsto. E eu posso efetuar aqui nos trimpots para obter aí um valor mais próximo de zero, um valor de tensão alta. Veja que aqui eu estou atuando no offset do sinal de saída, ó, exatamente como previsto. Eu tenho aqui uma limitação do circuito, ó, aqui eu começo a ceifar o sinal de saída. Eu preciso achar o ponto mínimo, mais ou menos este aqui, para ver uma correspondência. E aí eu obtive aí 280 milivolts e 3.6 volts na saída. Galera, dá para melhorar isso aí. Inclusive, se você quiser uma performance melhor do circuito em questão aqui, você pode optar por um amplificador operacional rail-to-rail, que excursione no ground e no VCC o valor máximo, pois aqui nós estamos tendo uma limitação do LM358, precisaria aumentar mais a tensão de alimentação do circuito, ou aplicar uma fonte simétrica no circuito também seria uma solução, quando então podemos utilizar até mesmo outros amplificadores operacionais, até o 741, o clássico 741 pode ser utilizado nesta aplicação, de acordo com os seus limites de frequência, levando também em consideração o seu slew rate. Mas outros como o TL081 são boas opções para o caso de você optar por fonte simétrica. Digamos que você esteja num projeto aí com um sistema que seja em fonte simétrica já naturalmente, mas ele contém este processador alimentado a 5 volts ou 3.3 volts, você pode aproveitar a fonte simétrica do seu sistema para alimentar o circuito de interface sem problema algum. Então aqui eu atuo no offset do sinal de saída, como você já viu acontecer aí na tela. Tem um limite mínimo aqui mais ou menos, conseguimos da ordem uns 200 milivolts. E aqui eu atuo no ganho do circuito, que na realidade esse aqui é uma atenuação. Estão vendo aí, ó? Então eu modifico o ganho do circuito, eu posso fazer um ajuste fino com os trimpots. Se tivermos trimpots multivoltas, poderemos, inclusive após obter o valor exato, já supondo que o sistema esteja funcionando uma placa de circuito impresso, ajustou o valor exato, coloca aquele pinguinho de esmalte no eixo do trimpote multivoltas para manter fixo o ajuste por muito tempo. E você tem um circuito de interface bastante confiável. É claro, sempre convém
há aquelas precauções que vocês já devem saber, por exemplo, um zener de limitação aí para 3.3 ou 3.6 volts na entrada do conversor AD, para o caso de ocorrer alguma falha. Vamos supor que abra um desses resistores aqui, isso pode ser prejudicial para o processador. Então, todos esses detalhes são muito válidos no desenvolvimento de projetos para não dar dor de cabeça depois ou mesmo alguns anos depois. Tá certo? Mais uma clássica para você, gosta desse tipo de assunto, deixe o seu feedback aqui embaixo. Eletrônica analógica pura, mas que pode ser muito aproveitada em circuitos com microcontroladores, por exemplo. Deixe seu comentário, é muito importante, like no vídeo, inscrição no canal e maratona em nossos vídeos. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Sempre deixe o seu like, compartilhe com todo mundo, grupos de Facebook, de WhatsApp. Nos siga nas demais redes sociais, tem o Instagram, tem o Twitter, tem o Telegram, tem o Facebook, tudo aqui embaixo para você. Clique em mostrar mais e confira todos os links. Tenha um ótimo final de semana, continue assistindo os nossos vídeos, mais de 3.000 vídeos de conteúdo. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Um abração e até o próximo vídeo.